Como se apresentar em japonês? Bom, se você tem curiosidade de saber como que você faz uma apresentação de si mesmo para algum japonês no seu primeiro contato com ele, este vídeo é para você. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, sou professor do idioma japonês há mais de 20 anos aqui no Japão, país onde eu vivo há mais de 30 anos, e sou idealizador do canal Fale Japonês. Este canal, por onde você está assistindo a este vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui, inscreva-se agora mesmo, e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de quando eu estiver com um vídeo novo aqui para você, com conteúdo novo aqui para você, tá legal? E olha só, aquele like aí para ajudar o canal a crescer e fazer com que mais pessoas possam ter este conteúdo também, assim como você está tendo neste momento. É muito comum nós nos depararmos com situações em que a gente não sabe o que fazer exatamente quando a gente está conhecendo o japonês, principalmente com a questão do aperto de mão. Aperto de mão. O japonês não aperta a mão, gente. O japonês não dá beijinho no rosto. Tá? O japonês simplesmente inclina o dorso levemente para fazer um odigi. Odigi é isso. Não existe o contato físico neste momento, principalmente neste momento, porque você não conhece a pessoa, você não tem afinidade com ela, você não tem intimidade com ela. Então, não se aperta a mão. Isso é primordial você entender, porque é muito comum, né, nós estrangeiros que a gente vem de uma outra cultura, esticarmos já logo, estendermos a mão para dar a mão para a pessoa, e o japonês ele fica meio sem graça, porque ele não sabe o que fazer, porque ele não tem este hábito. Então isso é uma questão de diferenças culturais. Quando você entende que são culturas diferentes, você consegue, né, administrar melhor isso. Você não precisa impor a sua cultura ao povo japonês, principalmente se você está no Japão. Existem alguns japoneses que estão mais acostumados com estrangeiros, são mais viajados, são mais internacionais e tudo mais. Pode ser que ele não se oponha a te dar a mão, por exemplo. Tá? Mas mais difícil. Eu acho que até se a gente pensar em questão de homem e mulher, as mulheres terão mais dificuldade de aceitar isso do que os homens. Muito mais. Tá? Muito mais. Os homens, às vezes, pode até ser que você encontre homem. Por quê? Porque no meio político, por exemplo, né, eles apertam a mão quando fecham alguma parceria, né? No meio de negócios, por exemplo, no mundo business, quando há um contrato firmado entre as partes, um acordo e tal, eles apertam a mão. Existe, né, esta cultura, sim, em âmbitos em momentos específicos de apertar a mão, mas para firmar contratos, firmar uma parceria, é diferente. E as mulheres estão menos acostumadas com isso. Os homens, talvez, já dependendo do homem, tá? Importante ressaltar, se for uma pessoa que vive nesse universo business, de negócios, de encontros de negócios e tudo mais, pode ser que ele esteja mais acostumado. Mas aí vai depender muito da situação. De forma geral, tá? Culturalmente dizendo, apertar a mão não é a melhor opção para você. Então, simplesmente inclinar o dorso. E o que você diz neste momento? Primeiramente, você precisa aprender a dizer muito prazer. Hajimemashite, hajimemashite, hajimemashite. É muito prazer. Ok? E aí, o que mais você precisa dizer? O seu nome. Né? Basicamente, você vai dizer o seu nome. Você pode dizer simplesmente o seu nome. No caso, meu, eu vou dizer o meu sobrenome e o meu nome. Primeiro vem o sobrenome e depois o nome. Então, eu vou dizer Takahashi Jin desu. Hajimemashite, Takahashi Jin desu. Pronto. Muito prazer, eu sou Jin Takahashi. Ou Takahashi Jin, não é? Se o seu nome for Gomes Marcos, você vai falar Gomes Marcos desu. Então você vai falar o seu nome depois do seu sobrenome, tá? Então primeiro o seu sobrenome, de forma geral. A mesma coisa fará o japonês. Não necessariamente você precisa falar o seu nome. Em alguns casos, a pessoa se apresenta apenas com o sobrenome, tá? Moriguchi desu. Tá? Em alguns casos, tá? Mas é comum o japonês falar o seu sobrenome e o seu nome. E lembrando que japonês, de forma geral, tem um nome só. Um sobrenome e um nome. Não tem um monte de nome igual a gente. Então, o que você pode fazer para facilitar, e te dou uma dica aqui. Escolher um nome seu. Se você tem vários nomes, porque tem gente que tem 2, 3 nomes, não é? Escolha um nome que você utiliza mais com frequência e que você gostaria de ser conhecido por aquele nome, ser chamado por aquele nome, e fale somente ele, um sobrenome e um nome. Tá? Porque assim facilita para que o japonês entenda, lembrando que o japonês terá uma dificuldade maior de compreender um nome estrangeiro. Então, seja bem articulado, fale claramente o seu nome. Olha, eu falei Gomes
Marcos des. Não vai falar Gomes Marques. Uma coisa rápida, uma coisa, sabe, comendo palavra. Não, seja bem articulado, bem claro, pausadamente, para que ele compreenda o seu nome, porque ele tem dificuldade de entender nomes estrangeiros, assim como a gente tem dificuldade de entender nomes japoneses, quando você não está muito acostumado, habituado a ouvir. Eu ainda tenho, principalmente quando se trata de nomes, e não de sobrenome. Sobrenome a gente está mais acostumado, mas o nome, tem nomes diferentes que de repente você não consegue entender muito bem. Eu pergunto novamente se for o caso. Tá? Eu chamo o japonês pelo sobrenome ou pelo nome? Você chama o japonês pelo sobrenome, ok? Exceto que ele te dê abertura para que você o chame pelo nome. Depois de um certo tempo de conhecimento, um certo tempo de intimidade, você estabeleceu uma amizade, tá? É muito comum, inclusive, que as mulheres prefiram ser chamadas pelo nome, não pelo sobrenome, porque às vezes o sobrenome é do esposo, né? Às vezes ela vê aquilo como uma distância muito grande, e ela acha, e ela sente um aconchego melhor, não é? Quando você a chama pelo nome, como se fosse algo mais especial, sabe? Chamá-la pelo nome. Algo mais pessoal. Ela se sente mais aceita, digamos assim. É diferente, mas isso vai depender do âmbito, vai depender da mulher, vai depender da ocasião, vai depender de quanto você tem de intimidade, de amizade com essa pessoa. Então eu gosto de passar isso para você entender que aqui não é para você aprender só um vocabulário duro, né? Sem contexto e principalmente sobre um contexto cultural. Eu gosto muito que você aprenda através da cultura para você entender o porquê das coisas e qual o seu comportamento, né, dentro daquele ambiente. Como deve ser o seu comportamento, como você deve se comportar nesta situação. E neste caso nós estamos falando de nos apresentarmos em japonês. Eu só falei 2 palavras até agora, só 2 frases. Não é? Hajimemashite, uma palavra, que é muito prazer, e o seu nome, acrescentando des no final. Takahashi-jin des. Ponto. Tá? Você não necessariamente precisa dizer Watashi no namae wa Takahashi-jin desu, que basicamente é o meu nome é Takahashi-jin. Tá? Não necessariamente você precisa falar tudo isso. Não há necessidade. Em japonês não é. Tá? Você pode falar sou Takahashi-jin. Só, colocando des. Você fala o meu nome é Takahashi-jin. Você fala isso em português? Vamos lá, você fala isso. Muito prazer, o meu nome é tal, tal, tal. Ou eu me chamo tal, tal, tal. Talvez. O eu me chamo é diferente de meu nome é. E aí eu quero trazer um outro vocabulário, uma outra frase. Então, se você quiser dizer Watashi no namae wa Takahashi-jin desu, tudo bem. Não tem problema. Você está dizendo o meu nome é tal. Tá? Mas eu sinto que isso fica não fica muito natural. Tá? Não fica muito natural. Parece que ficou muito... É como se fosse assim, você aprendeu em um livro didático e está usando aquilo de acordo com o que está no livro didático. Tá? O mais comum é você dizer, eu me chamo tal coisa. Eu me chamo Takahashi-jin, que é Takahashi-jin to moushimasu. Aí sim, se você tiver a necessidade de dizer, né, eu me chamo tal, e dizer o seu nome, você vai usar to moushimasu. Takahashi-jin to moushimasu. Aí fica bonito, aí fica natural. Não dizer o meu nome é tal. Takahashi-jin to moushimasu. Aí sim você vai estar próximo de um cumprimento de nativo quando ele se apresenta para você. Ok? Então treine comigo. Fale o seu nome, ao invés do meu, é claro, e vai dizer to moushimasu. Takahashi-jin to moushimasu. Basicamente, você está utilizando de uma linguagem honorífica, polida, não é? Para dizer que você se chama Takahashi-jin. E aí, você vai finalizar ainda dizendo yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Que basicamente é um cumprimento para dizer assim, eu conto com você. Eu conto com a sua colaboração, com a sua cooperação, com a sua amizade, enfim, eu conto com você. Yoroshiku onegai shimasu. É isso, espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que você tenha gostado das informações culturais que eu passei aqui para você, principalmente para que você policie, né, no seu comportamento em uma situação em que você precisa se apresentar em japonês. Se você estiver entrando no novo emprego, apresente-se assim. Se você estiver fazendo uma entrevista de trabalho, apresente-se assim. Se você estiver conhecendo uma pessoa, apresente-se assim. Eu tenho certeza de que você será muito bem visto, né, no seu cumprimento. Você passará uma primeira impressão, tá? Um daiichi insho muito bom, tá bom? Bom, a gente se vê em outros vídeos aqui no Fale Japonês e não se esqueça de se inscrever e de dar um like aí pra mim. Vou aguardar o seu comentário, tá bom? A gente se vê em outros vídeos. Até lá. Arigatou gozaimashita.
じゃあね。